Tenho um pronunciamento aqui escrito que eu falo sobre a questão da portaria e a questão do trabalho escravo no nosso país. Denuncio naturalmente a portaria, falo da greve dos auditores fiscais, falo da repercussão internacional que o governo ilegítimo de Michel Temer traz, essa mais uma vergonha internacional com esta portaria. Falo da questão da lista suja e, enfim, trato dessa questão aqui no meu pronunciamento, mas eu não vou lê-lo e quero falar aqui os meus sentimentos neste processo aí. Acho que esta portaria, além de ilegítima, insensível, é um verdadeiro retrocesso, é uma posição indigna e desumana que envergonha o nosso país. Acho que nós tínhamos já avançado e conquistado muitos avanços no desenvolvimento econômico, social e humano no nosso país. Mas esta portaria, ela nos retrocede a séculos atrás, quando nós vivíamos em submissões dos grandes senhores feudais. Eu vou querer fazer questão de recuperar a história deste processo aqui, porque eu estou muito ligado, a minha militância sindical e a minha militância política e a minha presença no Congresso Nacional, não só minha, naturalmente, outros companheiros participaram deste processo, mas eu queria recuperar aqui este processo de combate ao trabalho escravo, que iniciou na década de 90, quer dizer, iniciou a questão mais legislativa, se iniciou aqui, porque nós chegamos aqui e, naturalmente, que repercutimos a nossa vivência de militante sindical e de lutadores sociais para realmente criar leis, legislação que combatesse esta vergonha que envergonha e envergonhava o nosso país. A lei de combate ao trabalho escravo é de minha autoria. E depois tem outra PEC que nós conseguimos aprovar, que é a lei chamada PEC do trabalho escravo, que é que nós colocamos na Constituição, aquela concepção das terras onde foram pegos plantação de psicotrópicos, que os nossos constituintes da época incluíram na Constituição. Pois bem, paralelo a isso, nós criamos a PEC do trabalho escravo, que onde fosse, as fazendas onde fosse pego o trabalho escravo, seriam transformadas em ficasse confiscada para ficar a serviço da reforma agrária. Quer dizer, legislações fundamentais, estratégicas para o desenvolvimento humano e para a gente apagar de uma vez por todas a chaga da história de escravidão do nosso país. Pois bem, o que é que a lei do combate ao trabalho escravo diz? É a inclusão de 3 artigos no Código Penal, no artigo 149, que caracteriza ali o que é trabalho escravo. E conseguimos aprovar, negociando, inclusive, com todos os setores, inclusive os nossos representantes dos ruralistas, na época, representada pelo então deputado Ronaldo Caiado. Foi processado isso.
Claro que quando nós chegamos aqui para denunciar, como movimentos sociais, denunciavam a existência de trabalho escravo no nosso país, e principalmente o meu estado, que era o campeão, não é, disso, foi isso, e a minha atividade sindical, como presidente da CUT no Pará, eu trouxe para cá, naturalmente, essas mazelas e para repercutir aqui e, através de legislação, a gente pudesse criar as condições do Estado brasileiro combater esta chaga que ainda existia no nosso país. Pois bem, a caracterização do que é trabalho escravo é o cidadão trabalhador levado lá para o interior da floresta amazônica e sem as mínimas condições de reagir àquela condição de trabalho degradante, né? Reagir sob vigilância, sob endividamento, um conjunto da estrutura que impede com que ele saia daquela condição de trabalhador submetido àquelas condições. E já existia e já existe leis trabalhistas também que diferenciam o que é trabalho escravo e o que é uma infração trabalhista, uma falta de assinatura de carteira, ou as condições de trabalho nas fazendas, ambientais, ou de ataque à saúde do trabalhador, etc. Quando nós conseguimos aprovar essa legislação, ainda na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, aí quando chegou no Ministério do Trabalho, foi criado lá, ainda na época, me lembro que a diretora do setor lá chamava-se Ruth, e criou-se o Grupo Móvel para fazer a fiscalização, então, nos estados, uma vez que os fiscais locais poderiam estar influenciados pelo poder econômico, etc. Então, foi criado o Grupo Móvel para poder movimentar os fiscais de todo o Brasil, fiscalizasse essa questão. Depois, e aí eu quero recuperar uma conversa que eu tive com o então deputado Ronaldo Caiado, de que essa questão do trabalho escravo não ficasse vinculado só ao campo, ao trabalho rural. E nós, então, conjuntamente, colocamos também que na lei tinha que ser trabalho escravo no campo e na cidade. Portanto, poder caracterizar que também existia trabalho escravo na área urbana. Isso foi feito. Exatamente qual era o argumento? Para que não ficasse carimbado que os nossos produtos exportados ficasse com esse carimbo de que era produto feito por mão do trabalho escravo, etc. E aí, como consequência disso, se criou a lista suja, que era exatamente para separar, digamos assim, o joio do trigo, para que aqueles realmente, como tem em todo e qualquer lugar, o mal e o bom. Então, eu queria dialogar aqui com todos, de que uma lei não é contra, no caso, o agronegócio, ou que nós sabemos a importância que tem o agronegócio para o nosso país, os grandes produtores rurais, né? Ao contrário, era inclusive para beneficiar, por causa exatamente do nosso comércio internacional, para não ficar com as nossas produção rural, principalmente do agronegócio e da exportação, ficasse caracterizado como se fosse produção a partir do trabalho escravo. E por isso se criou a lista suja, para separar exatamente o bom empresário, que é naturalmente na sua maioria do nosso país, mas tem dentro no campo, e já foi caracterizado isso, de verdadeiras libertações, de verdadeiros exércitos de mão de obra, principalmente no meu estado.
Então, também falar para os companheiros, porque aqui já foi provocado esse debate aqui, principalmente pelo nosso senador Cidinho, de que, naquele momento, quando nós aprovamos esse tipo de lei, não foi contra o empresário rural ou mas para combater o trabalho escravo então existente. E a lista suja também foi criada, inclusive na época do Fernando Henrique Cardoso, de que era exatamente para separar o joio do trigo, né? E o grupo móvel para criar as condições de combate ao trabalho escravo, que era um reclamo da sociedade, né? Então, só para ficar claro e para caracterizar exatamente que esta portaria é uma vergonha, é um retrocesso, né? Porque coloca por terra todos esses avanços construídos aqui entre aqueles que representavam o trabalho, e aqui recupero essa nossa luta, principalmente eu e o companheiro Paulo Paim, quando nós éramos, ele presidente da Comissão do Trabalho e eu vice-presidente, foi a partir que nós criamos um fórum lá, uma comissão, uma subcomissão, para poder fazer esse debate, e foi daí que surgiu a legislação de combate ao trabalho escravo, de um projeto de minha autoria, que era a inclusão de 3 artigos, mudança de 3 artigos no Código Penal, se não me engano, o artigo 149, que está lá caracterizado o que é trabalho escravo. Estou recuperando isso para mostrar que realmente, me perdoe aqueles que estão hoje no governo, mas é um verdadeiro retrocesso e coloca de novo o nosso país numa vergonha internacional. A OIT, o país volta de novo na lista suja da OIT, porque foi caracterizado com esta legislação que nós conseguimos aprovar como um dos principais países de combate ainda ao trabalho escravo, ao trabalho degradante, e que agora, com essa portaria, revoga tudo. Então, não me venha justificar que a culpa do fiscal ou a culpa de falta uma legislação mais clara sobre essa questão de o que é trabalho escravo e o que é inflação trabalhista. Por isso, é fundamental a gente trazer esse debate para cá, e não é uma posição aqui trata-se de governo ou de oposição, de representante dos trabalhadores ou representante dos empresários. Aqui não, é o resgate de uma legislação que criou condições de resgatar um trabalho digno, um trabalho humano, um trabalho que possa produzir com dignidade a riqueza do nosso país. Eu mesmo, quando cheguei aqui já como deputado, como senador, ali está a senadora Simone Tebet, entrei também com um projeto de combate ao trabalho infantil, que, aliás, ela, num trabalho a 4 mãos, a gente arredondou um projeto capaz de ir ao encontro, ao combate ao trabalho infantil também, que é muito usado principalmente nos nossos estados, o dela, do Mato Grosso, e o meu também ainda, sobre a questão do uso do trabalho infantil. Ou seja, na continuidade do avanço e da conquista do trabalho humano, da dignidade humana, do trabalho. Portanto, aqui nós estamos repercutindo para que o plenário do Senado Federal possa, através do decreto legislativo que nós botamos para ser votado, a gente quer também que os nossos senadores e senadoras possam estancar, acabar com essa portaria, com uma revogação do decreto legislativo, para que a gente volte o país às conquistas, os avanços da modernidade entre relação capital e trabalho, e poder todos desenvolver o nosso país, assim como o grande empresário rural, mas também os trabalhadores com as suas dignidades, para poder criar condições de desenvolvimento no nosso país. Tem a parte de Vossa Excelência, sim.
Obrigada, senador Paulo Rocha. O meu parte é breve. Primeiro, para parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, mais um dentre tantos colegas que já subiram a essa tribuna desde ontem para tratar dessa questão. Mas Vossa Excelência, mais do que muitos de nós, provavelmente mais do que eu, tem condições de ocupar essa tribuna e fazer um resgate da história, né, da evolução, do quanto evoluímos em termos de legislação no que se refere aos direitos trabalhistas. Mas não são os direitos trabalhistas nessa briga, né, dessa dicotomia que existe ideológica, né? Mas resgatar realmente os princípios básicos e elementares da Constituição, a começar pelo princípio da igualdade. E daí partem todos os demais direitos de qualquer cidadão brasileiro. Vossa Excelência, quando resgata a história, mostra que num passado não muito distante, nós tínhamos no seu estado e no meu estado de Mato Grosso do Sul, verdadeiros trabalhos análogos à escravidão e, em alguns casos, até verdadeiros trabalhos caracterizados, não análogos, como escravidão. Eu me refiro especificamente a um caso de Mato Grosso do Sul que acontecia nas carvoarias da região de Ribas do Rio Pardo. Vossa Excelência lembrou, inclusive, uma servidora que foi fundamental para o processo. Graças nos idos de 2002, 2003, a um programa de erradicação do trabalho infantil, e aí também relacionado à escravidão, nós conseguimos erradicar, tirar crianças de carvoarias e os seus pais da escravidão. Me lembro de um caso, em duas fazendas de Mato Grosso do Sul, em Ribas do Rio Pardo, onde se constatou que havia uma criança de 2 anos acompanhando o seu pai numa carvoaria, no trabalho. Neste caso, o pai trabalhava 18 horas por dia, a mãe trabalhava, não recebia, o pai recebia apenas comida e não tinha carteira. O que é isso se não trabalho escravo? Não é nem trabalho análogo a escravo. Daí surgiu toda a legislação. Eu quero, de uma forma muito objetiva, dizer de forma técnica que portaria no Brasil nunca revogou e jamais revogará uma lei. O Código Penal é claro ao dizer o que é trabalho análogo a escravo. Qualquer portaria que tente regulamentar e contrariar o que dispõe a lei, não só é inconstitucional e ilegal, mas é uma afronta a esta casa que tem o poder constitucional de legislar. Portanto, naquilo que contraria a lei e o Código Penal, nós podemos pegar essa portaria e jogar no lixo. No mérito, senador Paulo Rocha, Vossa Excelência falou governo. Aqui não há governo nem oposição. Esta é uma causa de todos nós. Cristãos, acima de tudo, cidadãos brasileiros, acima de tudo, mas mais do que isso, agentes políticos que nada mais fizemos do que prometer, honrar e cumprir a Constituição Federal. E nesse aspecto eu encerro a minha fala dizendo que no mérito, eu não vou entrar na questão do que diz a portaria, apenas para dizer ao ministro do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e seus técnicos, que se há um problema, e eu acredito que haja realmente, de excesso de fiscalização em alguns poucos casos e abusos em alguns poucos casos por parte de auditores fiscais do trabalho, que se resolva o problema, aí sim, baixando portarias, regulamentando de que forma é esse trabalho dentro do rigor da sua atividade e até portarias regulamentando o que já dispõe a lei no que se refere ao abuso do exercício dessa atividade. No mais, os auditores fiscais do trabalho merecem o nosso reconhecimento, como regra fazem o seu trabalho, e no que se refere ao cadastro, aquele que de alguma forma for autuado não vai ter o seu nome enquanto não tiver ampla defesa, contraditório, tem recurso, só em último grau constatado é que a legislação permite a inclusão do nome desse cidadão empregador, seja da zona rural ou seja da zona urbana. Portanto, parabéns mais uma vez, não é nem pelo pronunciamento de Vossa Excelência, os parabéns pela luta de Vossa Excelência por quase 2 décadas pela causa do cidadão brasileiro, do trabalhador e principalmente das nossas crianças, e infelizmente no Brasil ainda poucas, é verdade, mas ainda trabalhadoras. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora. E tem uma coisa, se o profissional, caso fiscal, ele extrapolar as suas ações, tem o código de cada profissão e que pode, através de uma portaria, como bem de Vossa Excelência, o superior administrativo enquadrá-lo se ele tiver alguma advertência. Mas não venham me jogar a culpa para cima dos fiscais para resolver um problema de atraso no nosso país.
senador Paulo Paim. Senador Paulo Rocha, é bem rápido, 1 minuto. Só cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento, na linha do que fizeram todos os senadores. Nós, quando éramos deputados ainda, travávamos esse bom diálogo, eu diria, bom diálogo. E que, nesse momento, eu lamentei muito. Eu tenho uma relação muito boa com o ministro do Trabalho. E tomei a liberdade de ligar, inclusive, hoje de manhã, para o Ministério, no sentido de que esta portaria não tem razão de ser, não tem razão de ser. Vossa Excelência está coberto de razão. Acredito até que o ministro vai revogar ela. Porque, veja bem, chegou o ponto da Procuradora-Geral da República dar 10 dias para que a medida seja revogada. Nós, por iniciativa, junto com Vossa Excelência, marcamos 3 comissões para ouvir o ministro. CCJ, Comissão de Assuntos Sociais e Direitos Humanos. Nós, junto com Vossa Excelência, encaminhamos, inclusive, o decreto legislativo. Nós, junto com Vossa Excelência, Vossa Excelência nos orienta nessa matéria, entramos até com uma ação no Supremo. Fere a Constituição, fere os direitos básicos na linha dos direitos humanos e fere os princípios que o Brasil é signatário da OIT. Então, Vossa Excelência, com certeza, há de avançar nesse sentido. Acredito que essa medida será revogada no máximo a semana que vem. Cumprimento também o presidente Eunício, que entendeu o apelo que nós fizemos e já avisou que vai ler o requerimento na próxima terça-feira e que, mediante acordo, pode ser votado na terça ou na quarta. Essa não é uma questão de oposição ou de governo. Essa é uma questão de direitos da nossa gente, do povo brasileiro. Por isso que eu vi aqui que no requerimento que pede a urgência para liberar, tem até vice-líder do governo que assinou, liderados nós todos por Vossa Excelência. Parabéns, deputado Paulo Rocha. Tenho certeza que vai dar resultado positivo, sem achar que o mérito é da situação ou da oposição, o mérito é de interesse do nosso povo, de toda a nossa gente. Obrigado, companheiro Paulo Paim. E, portanto, vamos esperar até terça-feira para discutir, vamos dialogar respeitosamente e debater democraticamente com o ministro do Trabalho para que ele tome, quem sabe, essa posição, a iniciativa de revogar esta portaria que coloca o nosso país em retrocesso, não só na democracia social, econômica e política do nosso país, mas também que tem uma repercussão negativa para o nosso país. Portanto, não ao trabalho escravo, não à jornada exaustiva, não à condição degradante e desumana do nosso trabalhador brasileiro.